Por que que essa via super arborizada, esse parque linear com ciclovia, com pista de skate, com quadras, com pedaços da história curitibana é menosprezada pela cidade? Amigos, eu estou aqui no bairro Rebouças, na rua João Negrão, no Parque Linear da rua João Negrão, para contar um pouco sobre a história desse parque, na verdade, para fazer um prognóstico, para fazer uma análise, para mostrar para vocês as condições desse parque, dessa rua, dessa região, das coisas incríveis e interessantíssimas que tem aqui e que as pessoas não sabem, que os curitibanos esquecem, que eles às vezes escolhem ignorar. Isso e muito mais aqui no Beraldo Anda no vídeo de hoje. E olha esse sunset, deixa o like. Antes de iniciarmos de fato a nossa caminhada, como eu falei, é muito importante você deixar o like, você se inscrever no canal e também deixar um comentário nesse vídeo falando a sua opinião. Lembrando que tudo que eu falo aqui no meu vídeo é a minha opinião, querendo ou não, é a minha experiência urbana própria, a minha percepção individual da cidade e apoiada em algumas coisinhas arquitetônicas e urbanísticas que faz parte aí da minha formação, mais de leve, é mais a minha opinião mesmo, papo reto, beleza? Mas o seu apoio é muito importante, o seu comentário e a sua inscrição para me ajudar a continuar desenvolvendo esse trabalho. Chega, vamos lá! Eu não quero ficar hoje me atentando a datas, a nomes, a coisas. Eu quero falar mais de percepção, né? Por mais que os fatos históricos sejam importantes, por mais que as datas sejam importantes, que as atitudes, que os fatos históricos, já falei isso, né, sejam de muita valia, hoje eu quero dar uma outra percepção, que é a percepção mais Beraldo Anda das ideias, né? Que é uma percepção urbanística mesmo, né? Que é uma percepção de espaço, que é uma percepção, uma experiência mais individual, né? Porque é o seguinte, amigos, essa aqui é a rua João Negrão, esse aqui é o Parque Linear da rua João Negrão, e para você entender qual que é a situação, aqui, exatamente aqui, passava uma ferrovia, aqui tinha trilhos de trem que passavam, e logo passava um trem, né? O trem passava, se eu não me engano, aqui, depois vinha para cá, sei lá, enfim. O importante é que aqui era uma ferrovia, né? Porque aqui onde nós estamos, no bairro Rebouças, essa região toda, foi a primeira região industrial de Curitiba. A gente tem o glorioso Shopping Estação que fica para aquela direção. A gente tem a ferrovia que vai ao norte daqui, que vai tanto para Paranaguá, quanto hoje ainda vai para Rio Branco do Sul, em fábricas que tem lá na região. E aqui, pelas minhas pesquisas, eu posso estar errado, era um caminho que ia até União da Vitória. Então era um projeto da ferrovia do sul do país, que saía de São Paulo, enfim. Toda essa história da ferrovia, toda essa história dos trens brasileiros, que infelizmente foi soterrada pelo desenvolvimentismo dos veículos individuais, né? Enfim, o que você precisa saber é que aqui passava um trem e daí o Ipu, uma hora não precisou mais, mudaram para o diretor, essa área parou de ser industrial para ser uma área mais residencial, né? Aqui morava muitos trabalhadores dessas indústrias, era um bairro popular, depois virou um bairro misto de comércio, hoje é uma região também que continua essas características de bairro misto, que tem muito comércio, tem muito serviço, a Pontifícia Universidade Católica é para aquela direção, enfim. E daí, em algum momento, quando essa ferrovia saiu daqui, teve um plano diretor, um projeto do IPUC, né, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, para fazer algo com essa área que sobrou, né? Porque afinal tem que virar algo, né? Não, o vazio urbano ele tem que ser preenchido, nem que seja por um vazio com propósito, né? E daí o IPUC ele tem um mega projeto para toda essa área onde tinha ferrovia, inclusive ali margeando o Rio Belém, do ladinho da ferroviária, onde da ferroviária não, da rodoferroviária, que tem a oficina ainda hoje de trens, aquela coisa toda, tem um mega projeto disso para ocupar, para fazer essa cidade acontecer nesse espaço, entre aspas, perdido, mas obviamente ele não foi executado em totalidade. E o Parque Linear da João Negrão é um pequeno trecho, um pequeno espaço onde esse projeto aconteceu. Porém tem uma questão, rapaziada, tem uma questão que daí vai de uma percepção minha, que por causa do bairro, por causa dessa região, por causa
do fluxo, dos usos desse local, eu acredito que esse espaço todo aqui ele é invisibilizado, né? Ele não tem um verdadeiro reconhecimento, os marcos, os monumentos, os lazeres, as coisas que tem aqui, eu acho que elas não são aproveitadas ao máximo. Claro, os moradores daqui vêm caminhar, vêm andar de bike, mas eu acho que falta uma relevância municipal, uma relevância numa escala um pouquinho maior para isso aqui, para a gente entender e dar um norte para a gente saber o que fazer com os trens, o que fazer com esses espaços vazios, né? Inclusive aqui, ó, uma estátua de um homem, que a gente nem sabe quem é, entendeu? Tem esses espaços que eu acho que não são aproveitados e é sobre isso que eu queria falar. Dei o contexto geral, lancei a problemática e agora vamos andar e ver com nossos próprios olhos a situação, né? Bom, esse homem aqui, Baltazar Carrasco dos Reis, uma das mais antigas famílias a se estabelecer na região de Curitiba, foi a do paulista Baltazar Carrasco dos Reis, patriarca que em 1661 veio para cá e aquela coisa toda, né? Pesquise aí se você quer saber. Bom, analisando o espaço, né, antes de falar sobre o bairro, sobre a região, eu acho um espaço muito bom. Eu acho um espaço muito arborizado, muito bem arborizado. É um espaço, pô, tô no meio da ciclovia, barbaridade mesmo. É um espaço que tem uma arborização muito diversa, que tem uma biodiversidade de arborização, de ajardinamento. É um espaço muito amplo para ficar, para fazer um piquenique, para vir aqui, para sentar na grama, para sair um pouco do ritmo urbano violento. E é um espaço que tem ciclovia. Lá do outro lado tem calçada. Vamos até lá do outro lado para mostrar para vocês melhor como que é a calçadinha e mostrar essa pontezinha aqui, que é uma ruína histórica quase, né, do trilho do trem. Olha que interessante. Estão vendo alguma coisa aí? Agora sim, né? É uma ruína, tem ali um resto da estrutura, e aqui na frente ainda tem um mobiliário urbano, né? Tem alguns equipamentos, então tem um parquinho bem abandonadinho, né? Um escorregador e duas gangorrinhas, mas tem uma arborização, ali tem uma academia. Nota-se que é um projeto bem antigo, né? Que é um projeto bem da metade do século XX. Eu não me atentei a data, pra falar a verdade, e também não é o foco. Mas enfim, é um lugar que tem potencial, é um espaço que ele tem condições de abrigar programas diferentes, ele tem condições de abrigar diferentes lazeres, né? É um espaço que comporta as necessidades aqui da região. E daí o lance é o seguinte: eu morei nessa região por muitos anos. Quando eu vim para Curitiba em 2017, eu morava nesse bairro aqui, no Prado Velho. E eu passava muitas vezes aqui na João Negrão. Frequentemente eu ia ao Shopping Estação, frequentemente eu ia aos Correios, frequentemente eu ia para o centro em geral, ou pegar ônibus, coisa assim. E eu sempre passava por esse parque linear. Eu sempre tive uma percepção dele que era um lugar ruim, sendo sincero. Eu tinha uma percepção de um lugar escuro, de um lugar meio mal encarado, de um lugar esquisito, de um lugar perigoso, sabe? E eu acho que muito se deve às relações do entorno e ao movimento que tem aqui no bairro Rebouças, né? Relações do entorno, a gente vê que ainda tem resquícios muito fortes dessa parte industrial de Curitiba, ali do século passado. Então tem muitos paredões de indústrias ali na frente, acho que tem mais algumas coisinhas. E os comércios também, eu passava muito final de semana, né? Os comércios, eles são muito comércio de dia, assim, sabe? Então tem pouco movimento em horários não comerciais. São comércios de, sei lá, moto, concessionária, coisas assim. Então eles são específicos de um horário e de um dia da semana. Depois disso fica muito morta, essa região fica muito vazia. E não bastasse, o fluxo aqui é muito passante. O que eu quero dizer com isso? O fluxo, ele não tem como final o bairro Rebouças, ele não tem como fim último essa região. As pessoas não estão vindo, as pessoas não estão vindo para cá, eles estão passando por aqui, né? O Rebouças é um bairro de passagem. Eu até fiz um vídeo sobre isso já, até pode dizer que isso aqui é uma continuação
direto, uma conexão, uma continuação espiritual daquele vídeo do bairro Rebouças. Provavelmente vai estar linkado aí nos cards. Mas ele carrega essa mesma aura, né? É um bairro que tem uma energia industrial, uma energia do século passado, e que ele não conseguiu se desenvolver, ele não conseguiu se integrar corretamente na cidade. Ele parece que é um bairro perdido. E olha, outra coisa interessantíssima que tem aqui, caso você não saiba, já ouviu falar, mas nunca descobriu onde é, mano, é que aqui que tem o Teatro Paiol, né? Que era o Paiol de Armas antigamente, e que hoje ele é um teatro. Inclusive tá uma galera ali para uma apresentação, coisas assim, né? E é um ponto turístico, o ônibus de turismo passa aqui, é uma construção histórica, preservada, super interessante, né? Só que, sinceramente, eu acho que ela não tem tanto protagonismo. Eu acho que quem tá vindo aqui na região acaba que quando desce fica meio perdido, né? Fala assim, pô, beleza, o Paiol, o que tem pra ver aí? A edificação e tal, mas o resto do bairro, ele acaba que não atende muito até esse ponto turístico que tem aqui. Aqui, por exemplo, tem um centro de eventos que é privado, ali tem outros daqueles serviços e comércios que só funcionam no horário comercial. Olha aqui o Paiol, desviando um pouquinho do João Negrão, né? Então acaba que até essa característica turística, que é legal que Curitiba preserve esse espaço, ela não se sustenta muito porque a região não acompanha. E é a mesma situação do resto do bairro. Naquele outro vídeo eu andei por lá, por aquela região de lá. E a gente percebia isso também, que é uma região que não consegue ter uma característica, não consegue se integrar direito. Do nada tem uma ruazinha comercial, mas daí tem um mega paredão de uma indústria antiga. Ela ainda não transicionou 100% para o que o plano diretor desejaria que ela fosse, sabe? O projeto do IPUC por aqui não conseguiu, em completude, integrar isso que é a nova realidade, é um novo paradigma urbano, tá ligado? Então isso tudo vai formando uma aura negativa do Parque Linear. De novo, ele não é ruim, mas na cidade o contexto importa, né? Context matters. Uma coisa isoladamente boa, com ciclovia, com parquinho, com quadra, com estação tubo, bem conectada na malha urbana, não necessariamente funciona, na minha opinião, porque o entorno dela, porque o que dá suporte a ela não está funcionando, que são os comércios, que é a segurança de gente na rua do bairro, né? Esse aqui, cara, definitivamente é um bairro que eu recomendo para as pessoas não andarem, né? À noite ou em dias ou fora de horários comerciais, assim, porque é um bairro muito vazio, é um bairro que funciona exclusivamente para atender os comércios e a faculdade, que funciona em horário comercial, né? Mas é uma edificação muito bonita. De novo, igual, eu acho que eu falei isso lá no vídeo de Rebouças, mas essa região tem muito potencial, né? É uma região que, se você pega todo ao redor dela, então a gente pega o centro ali para cima, a gente pega o Água Verde no limite oeste, e ao sul, é isso. É mais oeste e norte. São bairros que estão se desenvolvendo muito, né? Que estão se verticalizando, que estão tendo mais comércio, aquela coisa toda, né? E aqui tem uma trava, tem uma dificuldade para que isso aconteça. Deixa eu atravessar rapidinho. Aqui, como vocês estão vendo, é uma estação tubo. Essa estação liga o Boqueirão, no sentido Boqueirão até o Centro Cívico. Acho que passa também o Bracatinga, São José. Tem alguns ônibus metropolitanos também. Não, Barreirinha São José, desculpa. É uma coisa assim. E depois segue o Parque Linear. E olha que interessante que a estação tubo, ela é no meio do parque, né? Então o ônibus desvia ali do fluxo normal para esse bolsão. Bom, vamos andando, continuando, estamos indo em direção sul. A rua João Negrão, ela vai acabar ali na Marechal Floriano Peixoto, que é o eixo norte-sul, quer dizer, o eixo centro-sul
de Curitiba e, por sua vez, liga o centro até a região sul, até o Auer, Xaxim, Boqueirão, Alto Boqueirão. Enfim, é uma região muito populosa, muito populada da cidade, e então é muito importante essa conexão até da João Negrão, né? Por mais que seja de passagem, ela é imprescindível para a conexão automobilística. Estou usando as palavras nada a ver hoje, né? Vou fazer um 360 aqui, eu quero que vocês prestem atenção agora nos comércios, que acho que é de longe a coisa que me incomoda mais e que me dá esse ar de abandono, de esquisitice desse parque linear. Ó, ali, muros, aqui na esquina, não sei, parece algo abandonado. Nesse outro lugar aqui é aquela casa de eventos que também a gente não tem nenhuma visão de dentro, é uma coisa intransponível. Aqui já começa a ter mais um predinho, uma casa, mas também devido à insegurança da região, ela não tem comércios, não tem fachadas ativas, eles são muito presos dentro de si mesmos, né? Essas casinhas, esses comércios menores. E desse lado aqui, ó, do lado direito, é um centro de eventos também que já fechou de novo, cara. Isso aqui, quando eu cheguei em Curitiba, era a churrascaria Paiol, ficou um tempo fechada, e por último era esse Mist Eventos, que era um espaço para você alugar e fazer evento, né? E já fechou de novo, está para alugar. E porra, vaziozão, né? Ó, mato crescendo, meio abandonadão, tristeza, velho. Você tá sentindo essa aura, essa vibe que eu descrevi? E outra coisa, você já passou aqui pela João Negrão, não de carro, a pé? Porque de carro, cara, até que pode ser uma experiência boa, né? De você sair das ruas concretadas do centro e densificadas para um espaço verde, para um espaço arborizado, pode ser bom. Mas na caminhada, eu acho que muda muito a experiência. Diga aí nos comentários qual é a tua opinião, que eu realmente quero saber. Recentemente eu vim nesse espaço aqui, ó, que eu achei de uma coragem comercial absurda. Macro Bar Pista Café Centro Urbano de Escape. Isso aqui, pra você que não sabe, é literalmente está escrito, é um bar com pista de dança e café. É um espaço que você entra ali, tem DJs, é uma danceteria, né? Bem legal, bem divertido, bem rebuscado, bem requintado não, é bem estilizado, é um ambiente legal. E eu achei eles muito corajosos de abrir aqui na João Negrão. Mas claro, dado o contexto da região, dado toda a situação, tiveram que escolher se fechar, né? De fazer um oásis lá dentro, né? De fazer um escape lá dentro e não necessariamente se conectar com a rua. Não vou julgar, sendo sincero, não porque eu tô passando pano no lugar que eu achei legal, mas é porque a gente tem aquele grande dilema, né, do urbanismo, da arquitetura. Quanto mais muro a gente tem, mais insegura fica a rua. Mas se a gente tira o muro e fala assim, não, azar, vamos colocar fachada ativa, vamos colocar vidro pra rua, não sei o que, não tem como negar que a insegurança aumenta, que você vira mais um alvo, que a possibilidade de acontecer alguma coisa ao seu comércio, à sua residência é maior, né? Não tem como a gente negar isso. Curiosidade para vocês, estamos aqui esqueci o nome dessa rua. Morei aqui por anos e eu esqueci o nome, eu sou péssimo. Mas eu queria falar que lá na frente tem a PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, lugar que eu estudei. Não vou até lá hoje, queria muito gravar um vídeo lá, mas eu acredito que a galera da PUC é meio de segurança, não sei se eles vão deixar. Mas, quem sabe um dia, né? Eu entro lá e dei uma de bobo. Afinal, sou alumni. Mas é naquela região. E aqui nessa área, da João Negrão para baixo, nesse pedacinho é chamado de Prado Velho. É um bairro de Curitiba, né? Não é uma região do bairro Rebouças, é um bairro ele próprio, ele si mesmo. Mas assim, ele tem as mesmíssimas características
do bairro Rebouças, né? É uma continuação direta, né? O mesmo desenho de rua, o mesmo tamanho de quadras, mesma história. A única diferença é que ali, antigamente, antes da PUC, na região onde ela se encontra, eita, fogos, era um jockey, né? Era um prado, era um lugar de corrida de cavalos. Inclusive tem até uma arquibancada histórica lá na PUC desse tempo, né? Então acho que por isso a designação. Olha como essa área aqui já tem um canteiro muito maior, que interessante, né? Isso porque a João Negrão ela continua ali para cima e aqui é mais uma via local, uma via para os carros, né? Uma via para os carros não, óbvio que a gente quer umas vias para os carros, mas é uma via que serve mais ao bairro. Já andei muito aqui, inclusive estou refazendo trechos da minha época de universitário. Até vou mostrar para vocês o caminho que eu fazia para ir até o mercado, o Carrefour, que é o único mercado grande que fica nessa região. Outra coisa, né, cara, eu tenho que fazer um vídeo sobre o Prado Velho, né, mas eu ia descascar muito o Prado Velho. Às vezes alguém ia se incomodar, né, mas o Prado Velho é uma região muito desprovida de serviço, de comércio, de amenidade, sabe? Então, se a PUC está fechada, não tem o que fazer, se você é universitário, e tem pouquíssima padaria, tem uma padaria que é caríssima, não tem açougue, não tem mercadinho, não tem coisinhas assim, sabe? E você tem que andar um pouquinho até o mercado mais próximo, que é o Carrefour, que já também não é um mercado tão barato, assim, enfim. Tem muitas questões nessa região, pessoal. E você me pergunta, Beraldo, mas por quê? Eu entendi, mas por que não muda isso? Por que não muda isso aí, tudo que tá aí? Cara, porque depende muito de vontade urbanística, né? De vontade política. Projeto tem. Projeto para continuar, para conectar essa via da João Negrão às outras partes da cidade que foram esquecidas, que viraram vazios urbanos por causa do vácuo da ferrovia. Isso tem. Né? Mas acho que o problema está além disso, cara. Porque olha esse espaço, é um ótimo espaço. É um espaço que funciona em termos de... Olha o tiozão fazendo cagada. Filmei, hein, meu mano. Feiura. Crime de trânsito. Brincadeira. Inclusive que é o Centro Espanhol do Paraná. Sempre achei muito interessante. Nunca entrei. Rapaziada, pausa na minha fala. Eu subi essa rua aqui, ó. Morava ali na rua Francisco Nunes, depois morei na rua Iapó. Subi essa rua aqui, fazia esse caminhozinho aqui, ó, pra ir até o mercado. Um caminho podre, totalmente inseguro, parece que eu tava andando num lugar horrível. E tô fazendo isso hoje, né? Incrível como a gente se acostuma. Aqui ainda é João Negrão, e estamos caminhando pro final dela ali, na Marechal Floriano. Eu tava falando que o que falta, na minha opinião mesmo, não é espaço. Espaço a gente tem. Espaço eu tô falando de ciclovia, de quadra. Claro que tem que reformar a quadra, que tem que reformar o parquinho, que tem que colocar mais brinquedos. Claro que tem que fazer tudo isso. Claro que tem que fazer uma poda, que tem que ter mais banco. Mas o que eu acho que falta é trabalhar no planejamento do bairro, sabe? É tentar de alguma maneira começar a mudar o uso daquelas edificações. É começar a colocar uma iluminação melhor, começar a melhorar a infraestrutura urbana ali para receber mais comércios, para receber mais casas. É fazer eventualmente alguma obra urbana, mesmo que o espaço esteja legal, da João Negrão. Às vezes fazer uma coisa mais intra-bairro para conectar. Inclusive uma coisa que acontece muito legal, meio que entre aspas espontaneamente, é uma feira livre ali perto do Parque Linear, nas ruas um pouco mais para dentro do Rebouças, que é uma feira bem grande e que se conecta até com o Parque Linear, que o pessoal vai de bike até a feira, como é ali. Então isso é muito legal, talvez incentivar mais desses eventos. Ali do lado do Paiol é um bom espaço para fazer feira, para fazer apresentação ao ar livre, uma coisa que complemente o uso interno do teatro, tá ligado? Tem que começar a movimentar. Beraldo, mas porra, já tá fazendo o centro sendo a prioridade? Claro, cara, mas não precisa fazer cada coisa de uma vez, dá pra ir fazendo pontualmente
coisas que mudem a percepção local. O próprio Jaime Lerner, ele tinha essa teoria, né, da intervenção urbana, da acupuntura urbana. Ó, pessoal, esse aqui era meu caminho, foi meu caminho por muitos anos até o Carrefour. Bizarro eu fazer isso hoje, tá? É muito estranho. E olha aqui como fica esse espaço. Sempre foi assim, mano. Sempre foi assim. Às vezes eu cortava ali pelo meio do mato também. Sempre largado, meio que um lixão. Mas é isso aí, né? Anda e anda. O Jaime Lerner falava da teoria da acupuntura urbana, que às vezes não é só a grande obra que resolve a cidade, mas é você colocar uma agulhinha ali, você pontualmente fazer alguma coisa e mudar toda a percepção de um espaço, tá ligado? Então, essa ideia que me surgiu aqui de usar o jardim do Teatro Paiol como uma extensão do teatro, de evento, de coisa, de feira, de não sei o que, é uma ótima coisa. Eu nunca vi, sinceramente, aquele espaço sendo usado e movimentaria o coração da João Negrão, né? Fica aí a dica. Bem, amigos, essa foi a minha caminhadinha pelo Parque Linear da Rua João Negrão. É um espaço que, na minha opinião, é invisibilizado, é inviabilizado. É um lugar que é esquecido, que os curitibanos têm medo. Eu tinha medo, eu tenho receio. Eu andei ali a todo momento espiado, porque tinha movimentações estranhas, tinha uma coisa mais feia, tinha um barraco. E assim, eu não tô culpando as pessoas que não têm casa e se instalam no Parque Linear. Cara, o problema ali é falta de moradia, direito constitucional. Mas tudo isso, todo o contexto, toda a cidade, todos os comércios, todas as faltas de comércio causam uma impressão na cidade, né? E isso que a gente pode ver, que no mesmo ambiente legal, um espaço legal, o contexto dele acaba que afunda ele um pouquinho, né? Estamos chegando ao final. Você consegue ver que nesse trechinho final, nenhum dos lados aqui, ó, é habitado. Aqui é um grande vazio. Aqui é o Carrefour que fica lá longe, fica intransponível. Eu gosto muito dessa palavra, você já deve ter percebido. E aqui chegamos a Marechal Floriano Peixoto. Vou pegar o busão, voltar para casa e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, obrigado por comentar, por curtir, por se inscrever e até breve. Falou!